Há uns 3 anos atrás surgiu um projeto de 2 caras, um americano e um espanhol, ironicamente chamados de Chris e Albert, de fazer um pack de texturas para o Resident Evil 4, um mod, já que a versão remasterizada do jogo mudou pouquíssima coisa. E muitos modders passam por essa experiência de planejar uma retextura de um jogo e aos 10% do projeto os caras caem na real do quão gigantesco é o trabalho, entendeu? Não é à toa que é necessário uma equipe gigante de developers levar anos para fazer o jogo. O trabalho não é pouco, entendeu? Então os caras planejaram bem os objetivos, o caminho todo de texturas do início ao fim do jogo, e começaram a retexturar cuidadosamente, cela por cela. Durante esse tempo, eu pelo menos semanalmente entrava no site para acompanhar o projeto. Durante o mês, pelo menos 2, 3 vezes ao mês, tinha uma atualização de algum lugar novo que ele tinha feito e tal, e o projeto ele nunca parou, os caras nunca desistiram. Há 3 anos os caras estão no mesmo projeto, brutalmente trabalhando com perfeição. E eu sempre jurei que no dia que terminasse esse projeto eu ia fazer pelo menos um vídeo sobre, mostrando isso para tentar reviver um pouco aí a comunidade de Resident Evil 4, que não é uma comunidade pouca no YouTube. Meu vídeo mais visualizado do canal não é de Skyrim, não é de Dark Souls, é de Resident Evil 4. E bem, depois de 3 anos, todo o cenário do jogo foi remasterizado e aqui estou eu. O que destaca no trabalho desses caras é a atenção, a paciência e perfeição de cada uma das texturas, cara. O objetivo era refazer do zero cada uma da forma mais fiel possível ao jogo. Entendeu? É fácil você retexturar um chão pegando uma textura de chão e colocando lá no meio. Ah, grama, então bota uma grama lá no meio. Outra coisa é você realmente fazer as texturas do mesmo tom, com o mesmo caminho artístico usado no jogo, as mesmas cores, aquele mesmo feeling, coisa de que você vê, olha de longe, você nem percebe que está retexturizado, entendeu? E eles foram longe com isso. Sério, ao longo desse vídeo eu não vou estar sendo hiperbólico em nenhum momento. Uma coisa que eu já falei aqui no canal é sobre a forma que capturam e fazem o mapping das texturas em jogos. No caso de fotos de cenários reais, quando você vê uma parede, uma porta, sei lá, no GTA, por exemplo, saiba que aquilo são fotos de lugares reais. E uma coisa que eu achei simplesmente genial é que o Albert, que mora na Espanha, os dois são bem viajados, mas o Albert, no caso, mora na Espanha e é onde o jogo se passa. Então, boa parte da arquitetura do castelo, por exemplo, os caras acharam as fontes reais. Ele fez uma série no Twitter chamada Look Familiar, onde toda semana ele mostrava uma foto de algum lugar cujas texturas foram parar no jogo. O cara achou a fonte, cara, real, de parede, de janela, de estátua, de escada. O filho da puta achou a fonte das paredes das cavernas de mineração, velho. Vai tomar no cu desses caras. Desde uma madeira, de um chão, de um teto do castelo, do mármore, do porcelanato, tudo que você passa, vale a pena dar uma olhada no cenário e apreciar o nível de detalhe que os caras fizeram. É o tipo de coisa que eu esperava, todo mundo na verdade esperava do remaster quando saiu no PC, era uma coisa desse nível. Mas o que o cara fez, cara, é um nível além de profissional. Que os dois caras fizeram no caso. É um nível muito além de profissional. É uma coisa... Eu espero, sinceramente, que eles arrumem um emprego em alguma empresa que realmente pague bem eles, porque você não acha esse tipo de pessoa em qualquer lugar, entendeu? É um trabalho que vai muito além de um simples mod. É um remaster de um jogo inteiro que o cara simplesmente tem uma paixão gigantesca por ele e os caras fizeram perfeitamente a porra da retextura. O jogo agora tá lindo de se jogar, dá até gosto. Você olha em qualquer parte, a parte do castelo, a parte da ilha, eu realmente fico parando pra olhar os cenários, essas porra dos remedinhos, das garrafinhas de coisa. Olha esse vinho aqui, a diferença do vinho que antes era só uma textura bosta lisa, quadriculada, e eles fizeram do zero. Entendeu? A porra da parada com todos os vinhos. Se você for olhar os rótulos dos vinhos, são vinhos espanhóis. O jogo ele tá realmente imersivo agora. Quando você tá olhando objetos, qualquer coisa do cenário, você realmente sente que você tá em um lugar na Espanha. Você sente que você tá num castelo na Espanha, em uma fazenda na Espanha, uma porra de uma construção militar gigantesca. Você realmente sente os detalhes que os caras colocaram nesse projeto. É uma coisa linda de se ver. E é engraçado que no começo, eu vi esse projeto começando, eu vi a qualidade das retexturas do cara e eu pensei comigo mesmo, cara, eles não vão conseguir retexturar o jogo inteiro com o mesmo nível de perfeição que eles estão fazendo agora. Eu entendo o tamanho do problema, entendeu? E ainda bem, estou grato por ter queimado a língua. Eles conseguiram, como eu disse, não tá 100% ainda, faltam os personagens, faltam os itens, mas tipo assim, em relação ao que eles já fizeram, a parte difícil já foi feita, entendeu? Eu fico pensando os cara olhando um aparelho de scan, de raio-x do hospital, e eles acharam essas porra dessas texturas
cada aparelho, cada objeto, você pensa que tipo ia ficar completamente diferente, mas não, eles realmente fizeram ali com objetos reais de uma forma que você mal percebe que o jogo foi retexturado, entendeu? Ele não perde o tom em momento nenhum. É um projeto que eu pago pau pra caralho, o povo já viu, eu faço stream de vez em quando, eu tô fazendo algumas streams sobre o jogo, jogando, mostrando, né, esse projeto, e o povo pira o quanto eu chupo as bolas desses caras. E esse vídeo, ele teria tipo 50 minutos, eu poderia sinceramente, cada sala do jogo, cada cela do jogo, ficar 10 minutos falando a respeito de cada textura individual, do quão lindo que ficou o trabalho, entendeu? Mas enfim, a gente não tem esse tempo, eu não posso ficar 40 minutos aqui falando. Meu ponto é, não existe uma representação mais fiel de uma textura do que a fonte real delas. E grande parte delas, eles acharam as fotos reais para retirarem as fotos e refazer as texturas com resolução bem melhor. Um ponto interessante do projeto é que ele começou apenas substituindo as texturas, e lá pro final do vilarejo ele começou a se incomodar com algumas partes do jogo que simplesmente pintavam relevos, saca? O trinco de uma porta, os detalhes de um portão, então ele começou a fazer edições dos polígonos desse modelo para refletir o formato real das coisas. Chegou num ponto que ele estava tão familiar com edição de modelos em 3D que ele começou a remodelar tudo que precisava. Pouco depois ele começou a consertar bugs do cenário, adicionar efeitos que foram retirados da versão original do jogo do GameCube, refazer a água, adicionar iluminações onde precisava, tirar de onde não precisava. Aos poucos o projeto passou de uma simples retextura para um remaster completo. Tudo o que eles poderiam consertar, eles consertaram. E o trabalho ficou absurdo de perfeito. Cada painel, cada porta, cada quadro. Cara, eu tava fazendo uma live esses dias, inclusive, do jogo, e a galera viu, a sequência do castelo no jogo virou simplesmente uma aula de história, arte e arquitetura. A quantidade de pinturas espanholas famosas que já tinha no jogo, porém tudo borradas, mal feitas, os quadros às vezes eles espelhavam os quadros, e os caras encontraram as texturas de cada obra de arte e substituiu pelas do jogo. A parte da ilha, por exemplo, as máquinas, cara, os objetos, cada papel de parede, você passa um bom tempo observando esses detalhes agora. Eu lembro de passar por essa sala aqui de monitoramento, olhar para esse quadro de anotação e pensar, caralho, ia dar para colocar tanta informação nesse quadro aqui. E no projeto os caras te deixam 10 minutos lendo as coisas, entendeu? As fotos dos planos da seita, o cara até jogou uns easter eggs aí no meio também pra quem curte olhar os detalhes. E ainda nesse assunto, como o jogo se passa na Espanha, é de se esperar que as coisas estão escritas em fucking espanhol. Um monte de placa que mostrava coisas em inglês agora estão em espanhol, coisas de aviso, coisas do cenário, a parte do hospital. E ainda no assunto dos textos, uma coisa que eu sempre achei meio meh no jogo é o fato de quase 100% dos textos que você examina não estão de fato nos cenários, entendeu? Por exemplo, você vê a plaquinha lá simplesmente com a textura de pau, de madeira. Aí você examina e no texto diz que está escrito Pueblo, tá apontando ali o vilarejo. Mas não tava, era só uma textura de pau. E o cara fez questão de agora colocar tudo que você examina e aparece nos textos, de fato no cenário. Você tem um quadro na cozinha que te dizia uma mensagem apenas no texto da tela, agora a mensagem realmente está escrita no quadro. E em espanhol, porque é um castelo na Espanha, entendeu? Até os documentos que você pega, uma coisa que eu fiquei impressionado. Antes, eles simplesmente enfiavam qualquer texturinha merda nos papéis, pois o importante era o texto na tela. Era um monte de papel com as texturas bosta e você examinava e lia o texto, né, em palavras, em fontes por cima daquilo. E no projeto, eles escreveram o texto de forma que você veria no papel, seja o texto digitado, seja algo escrito à mão e na linguagem que a pessoa que escreveu fala, entendeu? Se é uma carta do Vítor Mendes, vai estar escrito o texto que você iria ler em espanhol. Se é uma carta da Ada, vai estar escrito em inglês. Chegou um ponto que eu só queria tirar esse efeito piscante dos papéis para eu poder ler do ponto de vista do Leon as coisas, saca? Mas enfim. Lá atrás eu falei sobre os caras achando texturas reais para substituir as de baixa resolução do jogo. Mas e quando as texturas envolvem uma arte única? Você já parou para pensar? Quando não se acha na internet ou na rua, o que os caras fizeram? Eles refizeram do zero, cara. A logo da família, os banners, olha esta fodendo arte pintada da caverna. O cara fez do zero uma reprodução em HD com muito mais detalhes pra colocar na caverna, velho. Puta que pariu, eu quero dar um beijo nesses caras. Por último, essa versão do projeto, eles deram uma repaginada nos modelos dos itens, né? Fazendo uma coisa que eu nunca vou entender por que caralhos não fizeram no remaster oficial, é que toda arma ou item do jogo, ele tem 3 modelos em 3D. Um modelo pro inventário, né, pra caber nos quadradinhos, um pra mão do Leon, que é o que você vê enquanto joga, e outro quando você examina eles.
Você quer olhar uma pistola lá na tela de examinar? A pistola vai estar lindissimamente modelada. Na época do PS2, do GameCube, eu entendo eles não usarem os modelos mais detalhados em todo lugar, porque pesa o jogo. Agora no remaster nem precisava dos cornos dos produtores fazer do zero as armas. Já tava lá, já tá no jogo, entendeu? Era só portar os modelos de examinar pra mão do Leon. Pois Vrelipe, DRQ é porque não dava. Deu! Os caras simplesmente fizeram isso. O que você vê na tela de examine agora é o que você vê no inventário e é o que você vê na mão do Leon. Inclusive, o mesmo conceito aí eles aplicaram naquelas cutscenes onde aparece um monte de ganado ultra low poly com as caras quadradas. Por causa de performance na época, você não podia colocar 20 enganados perfeitamente renderizados na tela. Só que hoje em dia, no remaster, jogando num PC potente, você pode fazer isso tranquilamente e não fizeram no remaster. Então eles também substituíram esses modelos ultra low poly por modelos normais. E bem, por aí a gente para por enquanto. De todo o projeto, todos os menus do jogo, dos minigames, a tela inicial, os cenários, as cenas, a iluminação de todos os capítulos, incluindo das campanhas da Ada, estão completos. Porém, ainda falta remasterizar os personagens, inimigos e itens. Você fala, mas não fizeram isso, Felipe? Não refizeram os itens? Mais ou menos. No momento, eles portaram os modelos da tela de examinar, mas é só para adiantar as coisas. Mesmo esses modelos aqui ainda tem algumas texturas meio feias que futuramente eles também vão retexturar um por um, assim como eles fizeram com os mapas. Então o projeto ele não está 100% terminado. Ele terminou todos os cenários, mas falta os personagens e dá uma repaginada nos itens. Eu queria fazer o vídeo quando tivesse 100% pronto, mas esse foi tipo meio que o primeiro lançamento principal, que é dos cenários. É onde isso aqui vai estar sendo espalhado nas mídias, já tem site falando sobre esse projeto, etc. E eu não quero perder o timing. Até porque tem quase 3 anos que eu acompanho o projeto e eu não queria perder o timing do lançamento deles. O link do site vai estar na descrição com as instruções perfeitinhas de tudo que vocês precisam saber para poder instalar o mod. Detalhe, são 28 GB de mod, porque é o jogo inteiro, vocês estão baixando o jogo inteiro, todas as texturas do jogo, só que é uma qualidade 4 vezes maior do que a qualidade original, então obviamente vai ser grande. Ele disponibilizou vários sites de download, disponibilizou torrent para quem tem internet um pouco mais lenta, mas enfim, vale a pena. Põe para baixar e você vai ver o que é jogar Resident Evil 4 da maneira que ele era suposto a ser jogada. Então se você realmente tem reconhecimento ao trabalho que fizeram, se você jogou o jogo assim, eu recomendo baixar primeiro e dar uma jogada para ter uma ideia do que eu tô falando. Vai lá, dá suporte aos caras, paga uma cerveja aos caras, eu já fiz minha parte. O quão maior a exposição que eu consegui trazer para esse mod, melhor vai ser para a comunidade que ama Resident Evil 4, que como eu disse lá atrás, é uma comunidade gigantesca. E quanto ao meu suporte, se você quiser ajudar, dá uma olhada no site parceiro do canal, o Kinguin, tá cheio de jogo baratinho lá, é só procurar.